E volta novamente aqui com o professor Matheus Monteiro nessa espetacular informação. Mais uma vez parabenizando nosso sonoplasta aí, João Vitor. Maravilhas, maravilhas. Vamos lá, Matheus. Então a gente plantou, arou e colheu bastante informações boas, né? No nosso primeiro bloco. E agora, vamos jogar bomba. Vamos jogar o quê? De informação na geopolítica. É muita pancada. Matheus, já começa com uma pergunta. Vamos lá. Para os nossos ouvintes, hoje já está sofrendo algum impacto dessa guerra na geopolítica mundial? E a outra é o seguinte: se essa guerra prorrogar mais uma escalada de uma semana, 2 semanas e quem sabe até mais, o que pode impactar para a nossa população no Brasil e no mundo? Isso, né? O primeiro impacto, né, que é gerado, né, principalmente na principal... O principal medo que as pessoas têm, né, que é a escalonada para um terceiro conflito mundial, né, que é o medo que muitas pessoas têm, né, e aí esse impacto já está começando na economia de uma forma geral, né, então se a gente começar a ver o preço dos combustíveis, né, ele vai começar a subir nos próximos dias, né, e aí cada dia que a gente aumenta nesse contexto de guerra, né, a gente vai também aumentando essa questão dos custos, né, principalmente por causa do Estreito de Hormuz ali, né, onde o Irã trancou, né, toda a passagem do petróleo, né, ali do Oriente Médio também. E aí qual é a questão, né? Dependendo do que for acontecendo ali, se abre e fecha, isso tem um impacto também, né? Porque tudo hoje é o dólar, né? Então a gente sabe que todos os produtos no mundo, eles são vendidos em dólar, né? Então esse impacto, né? Ele é gerado direto, né? E aí, Matheus, isso já chegou em Natal, né? Já dizem, né, que nos próximos dias, né, há uma possibilidade de um aumento no nosso combustível, principalmente o diesel, né, para os carros que rodam de diesel também. Mas assim, o outro impacto, né, dessa questão, principalmente, é do medo, Hortêncio, que gera nas pessoas, né, dos próprios conflitos, né. E aí um exemplo, do Brasil entrar na guerra, Natal vai sediar, né, como saiu aí em algumas questões de que os Estados Unidos estavam pedindo a base, né, reivindicando a base aérea, a base aérea de Natal, que foi construída na época da Segunda Guerra. Mas para tranquilizar um pouco mais, né, vocês que estão nos acompanhando, queridos ouvintes aí, né, da Rádio Zona Norte FM, o Brasil, né, ele é esse país, né, que eu costumo dizer que é aquele amigo que todo mundo gosta de ter, né, porque o Brasil, ele sempre costura nessa paz, né, ele tá sempre nessa questão, e o Brasil até às vezes chamado, Hortêncio, muitas vezes diz em cima do muro, né, mas não é que o Brasil seja em cima do muro, é porque nossa costura, né, principalmente através do Itamaraty, ele faz muito essa costura de paz, o que pra gente, enquanto cidadão brasileiro, é muito importante que o nosso país não fomente a guerra, né? Então a gente tende, né, por mais problemas sociais, né, que o Brasil tem, hoje a gente tem, né, na nossa política internacional esse caráter, né, de pacificação de uma forma geral também, né? Então sempre a fala, né, do nosso Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Internacionais, principalmente, é desse vínculo também, né? Mas hoje, né, o principal impacto, né, está sendo mais nessa parte econômica, né? E quanto mais, né, isso for aumentando, mas a gente vai sentir, né, literalmente, né, porque com o avanço, né, do conflito também pode cada vez mais gerar esse impacto, principalmente no combustível, tá? A gente tá falando sobre o combustível, pessoal, porque é o que mais vai impactar de uma forma geral o mundo, né? Porque se os navios que estão trazendo, principalmente petróleo, né, esses derivados, né, eles forem afundados como está sendo, gera esse impacto negativo também pra gente. Complicado, né, Matheus? A gente pensando assim nessa escalada, se prorrogar, muita gente já percebeu o preço dos alimentos, né? Até mesmo porque nosso transporte, 90% é cerca de via terrestre, através de caminhões, de carretas, e aumentando o preço do combustível, automaticamente vai elevar o preço do frete, né? Isso. E essa logística interfere direto no consumidor final. Né? É um certo rateio, né, que vai ser preciso ser feito. Se essa escalada se prorrogar por mais 1 ou 2 semanas, é muito impactante, independente de supostos comentários de quem está ganhando a guerra, quem irá ganhar a guerra no final, né? Isso é uma problemática que não dá para se definir. De maneira geral, está impactando todo mundo já. A Europa está sentindo, a Ásia sentiu, Estados Unidos está sentindo, sem falar no Irã, e ainda mais, né? Quando, na verdade,
é uma disputa maior por mais poderes, independente da parte, né? Isso, né? E essa questão, né, infelizmente, que a gente sabe dessas disputas por poder, quem sofre mais, né? Muitas vezes as populações, né, que são bombardeadas, né, pelos mísseis, né, pela guerra de uma forma geral, né? Então, o que a geopolítica, né, clama, né, o mundo de uma forma geral, é de um cessar-fogo, né? Porque a gente sabe que quando há países, né, como a gente sabe, né, que são potências, quer queira, quer não, estão envolvidos em um conflito, né, um medo que se tem, e é compreensível das pessoas também, né, dessa escalonada, né, para uma terceira guerra mundial, é porque hoje a gente sabe que tem o poder atômico dos países também, né? Então, é uma realidade, né, que gera incertezas também, né? Então, na nossa história recente de guerra, né, a Segunda Guerra Mundial ceifou a vida de um terço da população humana da Terra. Nunca na história humana, nós enquanto seres humanos, a gente chegou tão perto da extinção como na época da Segunda Guerra Mundial. E olha que se a gente for comparar o poder bélico da Segunda Guerra Mundial para hoje, né, hoje a gente supera tudo que era produzido à época também, em termos de armamento, de impacto também. Então acho que hoje, estudando geopolítica, né, acrescente, né, esse clamor por um diálogo, né, por uma conversa, né, porque nossas mazelas, né, queridos ouvintes também sociais, muitas vezes se resolveriam, né, com um simples diálogo, né, então que os países também estejam abertos a esse diálogo, que hoje, infelizmente, né, principalmente nessa semana e na próxima, a gente não vê nenhum desenho dessa ligação, né, de Donald Trump, né, por o chanceler do Irã, certo, ou de Israel para o chefe do Irã, e a gente não vê isso nitidamente hoje, né? Obviamente, pessoal, querido ouvinte, também essa questão geopolítica, ela muda muito, não pode ser que daqui a pouco a gente desliga aqui, certo, a nossa transmissão, e aí Donald Trump ligue pro o chanceler do Irã e esteja tudo um acordo, alguma coisa, né? Então a gente clama por isso também, né, porque a gente sabe que quem vai sofrer de uma forma geral, que como já está sofrendo, como o Hortêncio já disse, né, é o mundo, tá, pessoal, porque a gente fala muito do petróleo, mas a gente esquece também que o Estreito de Hormuz, ele leva outras coisas também, outros tipos de produto, né, de insumos também. Então imagina aí, daqui a pouco a gente começa a ter escassez de alimento, né? Então isso aí é importante a gente dialogar sobre, né, entendendo também que aquela zona é uma zona de conflito, né, desde a época antes de Jesus. Então os conflitos ali, eles não começaram agora, certo? Infelizmente também eles não terminam agora, as tensões, né, culturais, econômicas, né, não terminam, mas que um cessar-fogo hoje, né, o que a população mundial clama de uma forma geral, né? Então hoje a gente sabe muito essa ideia, né, dessa defesa, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, dos próprios direitos humanos, né, do cessar-fogo, né, do fim das guerras de uma forma geral, tá, pessoal? Acho que hoje, né, de uma forma geral, os países, né, eles estão um pouco mais conscientes, né, dessa questão da guerra, mas até estão um pouco mais conscientes, mas como é que tem guerra, né? Então há um processo de avanço nisso também, mas infelizmente a gente sabe, né, continuamos também na guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Temos outras guerras também em alguns outros países, mas que a mais preocupante hoje, né, para todo o mundo é a guerra, né, entre Irã, Estados Unidos, né, e Israel. Bem complicado, né? Esse histórico da guerra, e você falou numa questão interessante, cultural e religioso, né? Isso. Porque diferente de outras nações, até mesmo quando os Estados Unidos interfiram, aqui agora recente, captou o principal líder, né, na Venezuela, e aquele regime é esfacelado. Mas ao contrário da Venezuela, o Irã existe um regime que tanto faz como tanto fez captar um líder, né? Se captar um líder, o regime Ayatollah é como um regime papal. É mais ainda do que um regime papal. Tem 50, vai ter 100, 200 lá na sequência. Porque eles são milhares, são milhões. E um líder lá é só apenas um grão de areia a mais. Isso. Aí a gente pensando, de certa forma, como você falou, os conflitos naquele meio, no Oriente Médio, existem antes de Jesus, né? A civilização iraniana é ultramilenar, né? Isso, Império Persa, né? Existem registros de 5 até 7 mil anos, Isso. indícios. Então não existe nenhuma civilização mundial que seja tão resiliente, já passou por várias guerras, várias batalhas, e está aí em cima. E eles não vão se render por uma questão de sangue, por uma questão religiosa, e os impactos causados geral, né, que já houve. Isso. E aí, né, outro ponto, né, que
Hortêncio traz que é importante é de não esse escalonamento, né, para uma guerra com vínculo religioso, né, porque é a chamada Guerra Santa, né, porque tem pessoas que estão com muito medo, né, porque há uma passagem na Bíblia que diz, né, que quando chegar perto do Apocalipse, né, os últimos dias nossos, né, nesse planeta que se chama Terra, a grande nação vai se levantar contra Israel, né, e aí há pessoas, né, que estão dizendo que essa grande nação seria o Irã, né, e aí é um complicador porque se você leva para essa parte, né, de religião, né, dessa interpretação, aparece que está tudo acabado, né? Então acho que a maior compreensão é o diálogo, né? Acho que a gente tem que levar para essa compreensão também, entendendo que, como o Hortêncio falou, né, o Irã é essa nação milenar também, né? Então ela tem dessa questão de não rendimento, né? Então tem essas questões também que eu acho que o cessar-fogo é de ambos os lados, né? Então tem que vir esse diálogo, né, de Israel, dos Estados Unidos, em conversa com o Irã, né? Então quando a gente fala da geopolítica do mundo, pessoal, geralmente esses acordos tem que ter um outro país, né? Então tem que outro país chegar lá, né? Então o presidente francês Macron, né, ele meio que queria, né, tá nessa aí, né, ia mandar os navios lá para o Estreito de Hormuz, aí desistiu, certo? Então meio que há indícios, né, tem algumas pessoas que falam, né, que pode ser nessa liderança europeia que vai tentar mediar esse acordo também, assim também como o próprio governo brasileiro também, né, que caso for chamado também, ele pode fazer essa costura, né, de paz também, que não vai ser, né, um diálogo rápido, né, não e nem um diálogo fácil, né, porque ambos os lados, né, tem, né, nessa balança também algumas questões, né, que a gente sabe também, né, da geopolítica, tem questões econômicas, culturais, né, de recursos, de território, né, então é muito complexo, né, mas que hoje, né, o que a gente, como disse anteriormente, clama é que haja esse diálogo, pelo menos, né, Hortência. E aí também tem uma coisa que muitas pessoas não sabem na geopolítica, Hortência, de que, né, os chanceleres dos países, eles têm o WhatsApp do outro. Um exemplo, Donald Trump tem o WhatsApp de Putin, né? Putin tem o WhatsApp de Trump, né? Obviamente nos Estados Unidos eles não usam o WhatsApp, tá, pessoal? Eles usam o tipo de sistema, mas eles têm um número, eles conversam entre si, assim também como o Xi Jinping, esses líderes, eles se articulam. Obviamente que, né, não é tipo uma articulação muitas vezes positiva, mas que eles ligam, eles dialogam, né, eles conversam entre si. Obviamente que não é uma conversa como a gente está fazendo aqui, muitas vezes, né? Uma conversa amena, tranquila, mas que pela geopolítica mundial, muitas vezes você precisa se articular com os outros países, né? Porque a guerra, né, de uma forma geral, ela não é boa se você for analisar para nenhum lado, né? As pessoas, mas o vencedor, né, às vezes tem os benefícios de quem vence a guerra, beleza, mas aí perde vidas, né? Então são várias coisas, né, que às vezes as pessoas esquecem, né? Que enquanto a gente está conversando aqui, pessoal, tem pessoas perdendo a vida, soldados, civis perdendo a vida nessa guerra, né, entre Irã, né, e Israel também, né, e os Estados Unidos nesse apoio também a Israel. Muito complicado. E falando em morte hoje, vim com chapéu preto aí. Teve a morte do ator, talvez não seja da sua época, mas você sabe, né? O Chuck Norris. Sim, Chuck Norris. Morreu aos 86 anos. Não foi divulgado em si a causa da morte, né? Até porque ele não queria, parece, né? Porque Chuck Norris tem aquele vínculo, né, do homem forte, também, dos filmes, toda essa pegada também. Representou muito a minha infância, né? Assistia direto, né? A transmissão pela TV Globo na época, né? Filme Braddock, dentre outros e outros que foi referência, né? Então na infância, né, o menino treinava, aprendia arte marcial olhando na televisão, né? Ia testar com um amiguinho se dava certo aqueles certos golpes, né? Isso, voltando para a questão dessa guerra, Matheus, a pergunta vem o seguinte: eu acredito que se houver ou quando houver essa tratado de paz novamente, o mundo será redesenhado e reposicionado, né? E como ficaria? A pergunta é como ficaria diante dessa grande fazenda com 3 grandes fazendeiros mandando no mundo?
Isso, né? Essa reorganização política que o Hortêncio está trazendo, né? É uma reorganização que dizem, né? Que esse primeiro fazendeiro seria os Estados Unidos, tomando conta das Américas, né? O segundo fazendeiro seria a China, tomando conta da Ásia de uma forma geral. E o terceiro fazendeiro seria a Rússia, tomando conta de toda a Europa, tá? Só que esse desenho, ele não se visa nos próximos anos, assim, né? De acontecer previamente, tá? A influência realmente ela existe, certo? A gente sabe. Sendo que o desenho, né, que seria mexido, né, seria um exemplo, um governo, né, no Irã pró-Estados Unidos, né, que é o que as pessoas mais esperam, né, e uma mudança local ali, principalmente, né, nesse apoio, né, de alguns países que não apoiavam os Estados Unidos passarem, né, a apoiar os Estados Unidos por acordos comerciais, né, econômicos também. Esse outro desenho que Hortêncio falou, certo, ele é visado um pouco mais para frente, nas próximas décadas, né, onde, né, principalmente hoje, né, a Rússia, ela domina basicamente toda a questão energética da Europa, né, então no dia que a Rússia quiser, né, ela deixa a Europa no escuro, né, então inclusive na época do início da guerra da Ucrânia, né, foi falado sobre isso, né, então Putin falou sobre, né, essa questão também, que é uma questão energética também, porque infelizmente a Europa hoje, ela não é autossuficiente, né. Se a gente trouxer aqui para as Américas, né, grande parte dos países da América, ela é totalmente dependente dos Estados Unidos, né, então há uma dependência comercial também. O Brasil, né, ele está numa posição, como a gente disse anteriormente, de que como o Brasil dialoga com todo mundo, hoje a gente tem parceria com todos os países. Então hoje a gente tem parceria, né? Se essas fazendas realmente acontecessem, né? A gente tem parceria com os 3 fazendeiros. E aí, Matheus, então quer dizer que para nós brasileiros a gente seria a 4ª fazenda? Não, a gente seria o pasto, né? Onde eles iriam colocar justamente e utilizar, né? Do nosso país, né? Como a gente sabe que é o celeiro do mundo, a gente produz, né? Então acho que a situação do Brasil nesse ponto, né, ela seria até um pouco confortável, né, porque, né, eles colocariam, né, tipo um governo à parte, mas que dialogasse com as 3. Já para os outros países, né, nesse recorte aí, que muitos falam que até seria uma teoria da conspiração, né, também, que isso não, como eu disse anteriormente, né, não é um recorte tipo de hoje, amanhã, né, esse acordo ser fechado, isso vai acontecer, mas que quer queira, quer não, a gente vê, né, um aumento da influência desses países no mundo também. E assim, pessoal, quando a gente fala de geopolítica, né, desde sempre, essas relações de poder, elas são estabelecidas pela economia também, né? Então, o país que ele é essa hegemonia econômica, muitas vezes, ele tem sim, né, uma coerção em cima dos outros países mais pobres, muitas vezes também, né? Porque ele sempre vai ter, se o Brasil passou por isso em algumas vezes, né, principalmente quando o Brasil, ele tinha só a questão da época da política do café com leite, né, quando houve a quebra, né, da Bolsa de 29, né, o Brasil quase tora no meio, né? Porque a gente só tinha basicamente parceria, né, muito com o governo americano, né? Então o Brasil, depois dos anos 2000 principalmente, né, onde teve principalmente, né, a ascensão, né, o Brasil tem entrado no BRICS, se tornar a 8ª economia do mundo, o Brasil foi visto com outros olhos também, então o Brasil ele vem galgando, né, um lugar, né, nessa geopolítica mundial também, embora, né, hoje, infelizmente, dizer isso, o Brasil ainda é café com leite, né, e nesse ponto, né, porque a gente entra nas discussões, embora a gente costure esses acordos de paz, mas o Brasil, né, ele não tem, tipo, esse poder de coerção, de exemplo, né, nosso, então, presidente ligar para Donald Trump, dizer, Trump, acabe com o que você está fazendo aí, né? A gente não tem esse poder coercitivo, né? Não só para Donald Trump, né? Para Putin, né? Em relação à guerra da Rússia e Ucrânia, né? E assim também para Xi Jinping em algumas relações econômicas também, né? Mas o Brasil, ele constrói sim esse caminho, acho que isso é importante, né? A gente entende enquanto brasileiros também, como eu disse anteriormente, o Brasil tem muitos problemas, né? Mas uma das coisas que o Brasil sabe fazer bem é essa articulação internacional, inclusive, né? Para os nossos queridos ouvintes, né? O Brasil, né, foi o único país, né, em uma conferência da ONU, pelo então ministro da Cultura Gilberto Gil, que botou todo mundo para dançar na ONU, certo? Ao som de Gilberto Gil também. Então isso mostra, né, o quanto a nossa cultura brasileira, muitas vezes, ela é bem vista em outros países do mundo, né? Então era um chinês dançando com um sérvio, com um americano, né, com o pessoal da África também. Então o Brasil, ele sabe sim, né, fazer essas articulações, né? Então
quem sabe, né, o Brasil entra nessa costura de paz também, e aí sim, né, se o Brasil consegue, né, olha, a gente tá jogando, né, vai que, né, com estudar geopolítica muitas vezes, né, às vezes a gente joga as coisas, a gente sabe, a gente prevê, é mãe de nada, tem uma bola de cristal, não, mas é entender também algumas relações. Por exemplo, se o Brasil conseguir costurar, né, esse acordo de paz entre os Estados Unidos, Israel e Irã, né, e costurar sim, um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, o Brasil, internacionalmente falando, se torna uma potência de pacificação, né? Porque ele consegue, né, acabar com os dois principais conflitos, né, que estão afligindo nossa sociedade hoje, né? Nossa sociedade mundial. Obviamente que é utópico falar sobre isso, né? Pode ser que isso não aconteça, mas vai, né? Que nosso Itamaraty consegue também através de pessoas, né? Que tenham e queiram também, pessoal, conversar e ter as conversas difíceis, né? Porque os acordos de paz, muitas vezes as pessoas acham que é só chegar lá, né, e dizer, não, vamos se pacificar, mas tem acordos que tem que ser feitos, né? Então a guerra começa por algumas questões econômicas também, territoriais, né? E isso é importante também entender que os acordos de pacificação, eles também vêm, certo, fazer com que os países concordem em alguns pontos. É aí onde entra a parte difícil. É verdade, Matheus, está chegando quase nosso tempo. Deixa eu ver, dar mais uma pergunta, ver se a gente consegue responder. Na verdade, você responder, né? Sim. Com essa influência no Brasil dos 3 fazendeiros principais, né? Que antes o principal nosso parceiro era os Estados Unidos. Isso. Passou a ser China, né? Nosso principal parceiro comercial. E também sofremos, entre aspas, uma influência já da Rússia também aqui no Brasil. É uma influência grande, né? Isso. E como é que ficaria esse cenário hoje, na visão, né? De muitos, a melhor forma seria estadunidense, uma ocupação. Para outros não, né? Isso, né? É porque assim, quando a gente fala de geopolítica, fala das análises, né? Principalmente os cientistas políticos, eles trazem várias linhas, certo? E aí, um exemplo, tem uma linha que é pró-americana, certo? Pró-americanos. Tem outra linha que é pró-Rússia, né? E tem outra linha que é pró-China. Só que o Brasil hoje, geopoliticamente falando, ele está no melhor lugar para nossa soberania nacional, que é o quê, certo? Nenhum dos lados do muro, certo? Ele está na articulação com os 3, né? Então hoje o Brasil, ele comercializa para os 3. Então a gente está, economicamente falando, tendo parceria com os 3. Então hoje, para o Brasil, é muito mais interessante, né, ter esse vínculo, né, de diálogo mútuo, certo? Porque a gente sabe que daqui a pouco pode começar as sanções, né? Tipo, os americanos chegar para o Brasil, eles vai vender para a China mais não, viu? Não vende para a Rússia mais não. Então pode chegar essas sanções que ano passado, né, a gente viu principalmente a questão dos 40%, né, que Trump queria colocar, né, no Brasil também. Graças a Deus foi feita uma articulação do governo brasileiro, conversou com o Donald Trump, né? Eu não sei se vocês sabem, mas geralmente reza a lenda que o Itamaraty, quando chega no lugar, né, leva aquele Guaraná Antártica, leva o café Santa Clara, né, pipoca box, um kit, né, para essas conversas difíceis, né? Isso é brincadeiras à parte, tá, pessoal? Mas que, né, quando a gente fala disso, o Brasil hoje ele está num lugar, né, muito estratégico também, né, que é em diálogo com os países também, e aí, em termos de economia também, o Brasil, quando ele começa a abrir, né, o seu mercado, né, lá principalmente a partir dos anos 2000, porque antes a gente era só, como o Hortêncio bem falou, só comercializava basicamente com os americanos de uma forma geral. Então quando a gente abre esse mercado para outros países, né, quando o Brasil entra no BRICS também, então a gente abre o nosso leque comercial, e aí quando a gente abre esse leque comercial, a gente aumenta também ganho muitas vezes, né, porque a gente começa a entrar em outros mercados, né, inclusive, anteriormente muitas pessoas não sabem disso, que nas décadas de 80 e 90, como a economia brasileira estava fechada, né, as pessoas iam para o Paraguai comprar produtos, né? E aí produto ruim no Brasil era produto do Paraguai. Só que muita gente não sabia de que os produtos do Paraguai eram os produtos da China, porque o Paraguai tinha fechado um acordo comercial com a China, e aí os produtos do Paraguai não vinham para o Brasil, ia para onde? Para o Paraguai. Aí a gente ia, né, e trazia os produtos do Paraguai para o Brasil, né? Então, era produzido na China. Isso, era tudo produzido na China. Então, essa abertura do comércio também para os cidadãos brasileiros é bom, porque a gente começou a ter acesso a outros produtos também, e economicamente falando, porque o Brasil ele tende a avançar também, e ganhando mais dinheiro a gente consegue também, né, ou deve, ou deveria, certo, investir em melhorias, né, para nossa sociedade também. Então, o que a gente espera, né, que o Brasil ele se posicione, né, sempre a favor da paz, independentemente, certo, com quem ele precisa conversar, né, para intensificar esse processo de paz também,
E como a gente é um país e a gente precisa ser soberano também, a gente buscar essa parte econômica também para investir, né, na nossa defesa também, porque um país soberano, né, ele tem que investir minimamente em defesa também, isso é importante, né? Não que investir em defesa é fomentar a guerra, tá, pessoal? É importante. É que nem a analogia que muitos cientistas políticos fazem em relação à nossa casa. Por exemplo, você não dorme de porta aberta. Você bota um cadeado, bota uma tranca, que tem lá uma corrente, que não sei o que. Então, os países são do mesmo jeito, né? A gente tem que investir minimamente em defesa. Verdade, Matheus. Deixar aqui uma boa noite aqui para Flávio Dantas, meu irmão, acompanhando aqui em São Gonçalo, bairro Jardins. Um abração, Flávio. Show de bolha. Agradecendo a você, Matheus. Se a gente fosse embalar aqui, amanhecia o dia na 87.9. Agradecer também a João Vitor, nosso sonoplasta, potência nuclear. E eu finalizo com a frase de bom dia, boa tarde ou boa noite, certo? Com o seguinte: rapaz, quer dizer que o chinesinho faz tempo que bota produto no Brasil, né? E eu, analfabeto, achando que tudo era paraguaio. Valeu, valendo!